Muito bem, pessoal, estamos chegando à segunda parte do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Nós já tivemos a oportunidade de apresentar a introdução e também o primeiro livro aqui que compõe o livro Cristianismo Puro e Simples. Como eu disse, o livro ele é dividido em vários livros e por isso nós estamos fazendo essa divisão aqui nesta resenha. Se você não assistiu os dois primeiros vídeos, então eu vou deixar o link para você não perder esta série que nós estamos aqui publicando no nosso canal. Antes de entrarmos propriamente no conteúdo de hoje, no livro 2, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e também compartilhe com outras pessoas este conteúdo, assim você nos ajuda a crescer, tá bom? Bom, gente, então nós chegamos agora ao segundo livro de Cristianismo Puro e Simples. E o título desse livro é No que acreditam os cristãos. Essa parte é formada por 5 capítulos. E no capítulo 1 dessa parte, o tema é as concepções concorrentes de Deus. Nessa parte do livro, o C.S. Lewis ele apresenta uma definição do que é o cristianismo, uma definição concisa, já que ele nunca vai tentar se aprofundar nos temas, são sempre insights muito interessantes que ele nos traz a reflexão. E aqui ele vai distinguir o cristianismo de outras religiões. Ele também vai destacar que o cristianismo não é apenas uma série de ideias e de práticas, mas é, sobretudo, uma relação entre Deus e o homem, baseado, sim, na crença na morte de Cristo. Eu acho interessante que Lewis, logo no início desse primeiro capítulo do segundo livro, ele faz uma afirmação que é muito importante termos em mente. Ele diz o seguinte: se você é cristão, não precisa acreditar que todas as religiões estejam erradas. É uma afirmação aparentemente polêmica, mas ela tem razão. O que Lewis está dizendo é o seguinte: realmente, com relação a um ateu, é difícil você chegar a uma concordância com um ateu em relação a muitas coisas. As afirmações serão sempre contraditórias. Porém, quando nós falamos em relação a outras religiões, sim, as demais religiões elas podem ter elementos de verdade. É claro que na grande maioria dos temas haverá uma divergência, mas sim, é possível que em algum ponto a religião, ainda que não seja uma religião cristã, ela aponte diretamente para verdades de Deus. Porque, como diriam lá os pais da igreja primitiva, toda a verdade é a verdade de Deus. Então, nesse sentido, é que Lewis está fazendo esta afirmação. E daí Lewis, ele está aqui apresentando o Deus que criou todas as coisas e ele vai apresentar aqui pelo menos duas concepções que tentam defender a figura da divindade na vida humana. Ele diz que existem duas concepções. Uma concepção é o panteísmo e a outra concepção é o cristianismo. E o que é o panteísmo? Muito bem, o panteísmo é uma concepção de que diz que Deus é a própria natureza. Deus se revela na própria natureza e ele é a própria natureza. Enquanto isso, o cristianismo está com um pensamento completamente diferente desse. Ele diz que Deus está acima da natureza. Deus criou todas as coisas e não se confunde com a sua própria criação. Então, a pergunta que vem na sequência é: se Deus criou o mundo e esse Deus é bom, por que ele permite coisas ruins acontecerem? Ou o que deu errado no mundo, sendo esse Deus criador todo-poderoso? Essa é uma pergunta absolutamente filosófica e que Lewis nem vai tentar responder aqui. E esse é um ponto interessante, porque ele vai em uma questão de pressuposto baseado na própria experiência dele. Ele diz o seguinte: olha, eu, quando era ateu, eu fazia esse mesmo questionamento. Eu olhava para o mundo e percebia que existia alguma coisa de errado. E, havendo sofrimento, eu afirmava que isso era injusto. E aqui Lewis vai lembrar do momento seguinte, ou um passo seguinte na reflexão dele. E ele afirma o seguinte: olha, da onde eu tirei essa concepção de certo e de errado, e de justo e de injusto? Da onde eu extraí a concepção de que o mundo é injusto? Porque se eu acredito que o mundo seja injusto e que há algo de errado com ele, então eu preciso ter um referencial, eu preciso de um padrão.
de justiça e de correção. E da onde eu extraí essa ideia? E Lewis, então, vai entender que somente a partir da concepção de que existe um padrão, de que existe uma referência, eu posso chegar à conclusão de que algo está errado. Em outras palavras, o que Lewis está dizendo é que o próprio questionamento do homem em relação ao mundo caído aponta diretamente para Deus. Por quê? Porque isso nos leva a perceber que existe um referencial de justiça. E esse referencial de justiça leva-nos a conceber que existe um Deus que estabeleceu o padrão do certo, estabeleceu o padrão do justo, estabeleceu o padrão daquilo que é bom. Então, todo homem que questiona as questões de justiça está diretamente apontando para Deus. Ele dá o exemplo da escuridão. Imagine uma pessoa que nasça cega em escuridão. Esse é o padrão de referência para ele. A não ser que alguém diga para ela que existe a luz, para aquela pessoa sempre existirá a escuridão e a escuridão será a referência. A menos que a pessoa tenha conhecido a luz antes, ela não terá como fazer uma avaliação do escuro para o claro. Ou seja, é a mesma coisa. Eu só concebo que existem coisas distintas se eu tenho um padrão de referência, e a mesma coisa se aplica em relação a Deus. No segundo capítulo, Lewis vai falar sobre o tema a invasão. Aqui ele vai destacar a questão da natureza humana. Aqui ele explora esse tema, argumentando que o ser humano é o quê? É uma mistura de impulsos contraditórios, sim, incluindo o desejo de ser feliz, a busca do conhecimento, a necessidade de sobreviver e a busca por um significado maior. Ele também discute a noção do pecado original e a sua importância na compreensão da natureza humana. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, existem duas formas de explicarmos o mundo, quando nós colocamos em questão principalmente essa batalha do bem e do mal, que é aquilo que geralmente as pessoas acabam lembrando. Olha, as coisas estão caminhando para um lado ruim, existe sofrimento. Então, a primeira teoria acerca dessa batalha aparente que existe no mundo é aquilo que é chamado de dualismo. E o que é o dualismo? É a crença de que na raiz de todas as coisas existem duas forças iguais e independentes que batalham. São forças contraditórias. A força do bem contra o mal. O bem com B maiúsculo e o mal com M maiúsculo. Uma é a raiz de tudo aquilo que é bom e a outra é a raiz, a origem de tudo aquilo que é mal. Uma aprecia o ódio e a outra vai apreciar a bondade. Essa é uma concepção chamada dualista, que parecem batalhar pelo universo, e não somente pelo universo, mas também batalhar pelo próprio homem. E o Lewis vai dizer que essa concepção dualista é uma concepção infundada e não há como acreditar nessa concepção dualista. E me permita aqui abrir um parênteses, que essa concepção dualista às vezes acaba sendo pregada e até mesmo ensinada por alguns cristãos sem se aperceberem, quando apresentam a figura de Satanás como se fosse um personagem que tivesse o mesmo poder e a mesma autoridade de Deus. E não é isso que as escrituras nos apresentam. O cristianismo não aceita a ideia de um dualismo. É claro que existe um ente do mal que batalha contra Deus, contra o seu povo e contra o seu propósito. Mas ele não é páreo, não tem nenhuma condição de ser considerado um arqui-inimigo de Deus. Por quê? Porque ele também é criatura, ele foi criado. Aqui é interessante nós chamarmos a atenção para esse ponto. Por quê? Porque aqueles que defendem a existência desse dualismo partem do pressuposto que tanto o bem quanto o mal têm a mesma autoridade e a mesma força. Ou seja, eles procedem de uma origem eterna. Obviamente que esse pensamento é equivocado por várias razões.
E o principal argumento que C.S. Lewis vai apresentar aqui é o seguinte, ele vai dizer, olha, o mal, ele não é originário. Não existe o mal em si como sendo autocriado. O mal é o quê? O mal é a perversão daquilo que é bom. O mal é a perversão daquilo que é bom. Foi criado com um propósito distinto, mas em havendo uma liberdade, ele acabou tomando um destino equivocado, fora do propósito que Deus o fez. Ou seja, com isso nós chegamos à conclusão que o mal, ele não pode se opor completamente a Deus. Isso somente acontece porque Deus permite por um certo ponto. Lewis vai dizer o seguinte, para ser mal, o poder precisa existir, ter intenção e ter vontade. Eu vou repetir isso daqui. Para existir, o mal precisa do quê? O mal precisa, pelo menos, duas coisas. Precisa intenção e vontade. Intenção e vontade são coisas naturalmente boas. Ou seja, ter vontade não é mal por natureza. Ter intenção de fazer algo não é mal por natureza. O problema é o conteúdo e o direcionamento dessa intenção e dessa vontade. Isso significa, portanto, que nós precisamos rejeitar essa concepção de dualismo. Não existe a figura do bem e do mal como forças antagônicas e que têm a mesma autoridade. O mal é a perversão do bem. E nós sabemos que as Escrituras apresentam isso categoricamente. Ou seja, Satanás foi um anjo bom criado por Deus, porém rebelou-se contra Deus, querendo ocupar o lugar do próprio Deus. Isso leva-nos, portanto, a entender que todas as coisas estão debaixo da autoridade de Deus e nem mesmo Satanás é páreo, é capaz de ofuscar a glória e o poder de Deus. Chegando no capítulo 3, Lewis vai falar sobre a alternativa estarrecedora. A alternativa estarrecedora. Nesse capítulo, Lewis vai falar sobre o livre-arbítrio. Ele vai dizer, olha, tudo bem, já que Deus criou o homem e existe esse padrão do certo e do errado, mas por que Deus permitiu que o homem caísse? Se Deus sabia as consequências do erro do ser humano, por que ele não interveio antes? Por que ele não adotou providências para que esse problema não se tornasse uma realidade na vida humana? Essa é certamente uma das principais perguntas da teologia cristã. Mas aqui, qual que é o argumento central de Lewis e que reforça uma perspectiva cristã, um dos principais argumentos da fé cristã? É que o livre-arbítrio, e livre-arbítrio aqui é utilizado sem um aprofundamento do ponto de vista soteriológico, livre-arbítrio aqui é uma liberdade de tomar decisão. Lewis está dizendo que esse livre-arbítrio é, na realidade, fundamental na vida humana. E é uma das razões pelas quais Deus permite o sofrimento no mundo. Ou seja, Lewis está defendendo que o livre-arbítrio é essencial para a escolha do bem e do mal. E que Deus não pode nos obrigar a escolher o bem sem violar a nossa liberdade. Ou seja, o livre-arbítrio foi uma necessidade. Deus não criou seres autômatos, robotizados, que não tivessem vontade. Se Deus quisesse, em um mundo possível, criar uma sociedade boa, sem possibilidade de queda, sem sofrimento e sem rebelião, nesse mundo possível, ele tiraria a liberdade do homem de fazer escolhas, até mesmo a liberdade de contrariar o seu Criador. Só que nesse mundo, o homem não teria liberdade plena. Aliás, ele não teria liberdade. Por causa disso, é que no mundo que nós vivemos, no mundo que fora criado por Deus, Deus dotou o homem com a sua imagem, a sua semelhança, dando consciência, discernimento moral e, ao mesmo tempo, deu
liberdade para tomar decisão. Nós utilizamos a expressão genérica de livre-arbítrio, uma liberdade no sentido que ele poderia tomar uma decisão contrária ao propósito para o qual ele foi criado. Isso tem grandes repercussões. Ou seja, com isso, o mal tornou-se possível, o sofrimento tornou-se possível. Mas, ao mesmo tempo, a sinceridade do amor também se tornou possível. Ou seja, em um mundo em que não houvesse liberdade, não existiria amor, não existiria perdão, não existiria bondade legítima, porque o ser humano não estaria agindo com liberdade. Mas a partir do momento que Deus nos dá a liberdade, nós podemos amar a Deus de todo o nosso coração com sinceridade e não por obrigação. Nós podemos amar o próximo com toda a liberdade e não por obrigação. Mas isso trouxe algumas consequências também. A possibilidade do homem se rebelar contra Deus. É claro que isso é impactante, mas é certamente muito melhor nós termos a liberdade para amarmos a Deus de todo o nosso coração com liberdade e sinceridade do que um mundo em que o mal não fosse possível, mas nós não fôssemos seres que teriam a liberdade plena. É exatamente esse o aspecto central que Lewis está dizendo. E foi exatamente por conta dessa liberdade concedida e possibilitada por Deus que tanto Satanás quanto o primeiro homem, Adão, acabaram se rebelando, afastando-se de Deus. Por quê? Eles utilizaram essa liberdade que Deus os concedeu para fins ilegítimos, inadequados, que corrompiam o propósito de Deus. Com qual propósito que eles estavam fazendo isso? De serem iguais a Deus, tanto Satanás quanto o primeiro homem. O fato é que Lewis destaca nesse capítulo que Deus criou o homem com um propósito. E há uma coisa bem interessante que ele cita aqui no seu livro. Ele diz assim, um carro é feito para ser movido a gasolina. Deus concebeu o homem para ser movido por ele próprio. Ou seja, Deus é o criador do homem, mas ao mesmo tempo é o seu próprio combustível que o alimenta, que o mantém e que dá o sentido e direcionamento na sua vida. E nesse ponto, quando Deus cria um homem com esse propósito, mesmo nessa condição de caído, Deus faz de todas as coisas para o quê? Para se revelar, para aproximar esse homem novamente dele. E Deus fez pelo menos 3 coisas. É claro que Deus fez muito mais do que isso, mas Lewis apresenta pelo menos 3 coisas que Deus fez. Primeiro, Deus nos deu uma consciência do certo e do errado. É a lei que está no nosso coração. Em segundo lugar, Deus se revelou através da história e das culturas de uma ou de outra maneira. Nós chamamos isso de revelação geral. Em terceiro lugar, ele escolheu um povo, Israel, para que fosse o seu povo sacerdotal, a nação santa, escolhida, para que através dessa nação viesse o seu Filho, Cristo Jesus, para cumprir o seu plano de resgatar a humanidade. E aqui finaliza, portanto, esse aspecto central, que é através de Jesus que Deus resgata a humanidade. E quem foi esse Jesus? Aqui está o ponto principal em que Lewis demonstra a essencialidade de Cristo, o Filho de Deus. Mas quem foi Jesus? Muitas pessoas, afirma Lewis, dizem que Jesus foi um grande mestre da moralidade. Só que Lewis diz, nós não podemos aceitar isso. Ou Jesus foi quem de fato ele afirmou ser, ou seja, Filho de Deus, ou ele foi um louco, um lunático. Não é possível uma terceira opção. Afinal, Jesus sempre disse que era Deus, Filho de Deus. E se ele fosse um mestre da moralidade, ele estaria mentindo. Isso são coisas incompatíveis. Portanto, diz Lewis, ou ele foi de fato e é o Filho de Deus, ou ele foi um lunático,
uma pessoa louca que proferiu coisas que não sabia o que estava fazendo. É claro que nós acreditamos que de fato ele foi e é o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário. No capítulo 4, Lewis vai falar sobre o penitente perfeito. Aqui, o ponto central é a obediência. Lewis aqui discute a importância da obediência e como isso se relaciona com a nossa vida diária. Ele vai argumentar que a obediência não deve ser vista como uma imposição arbitrária, mas como uma escolha consciente de seguir a vontade de Deus e confiar na sua sabedoria. Eu acho isso interessante porque Lewis está seguindo um percurso daquilo que Deus fez e daquilo que também nós devemos fazer, que é dar um passo. E como nós damos esse passo em obediência? Através do arrependimento, dando uma meia volta na nossa vida, reconhecendo o nosso erro, o nosso fracasso, a nossa queda, e que somente Deus pode nos resgatar em Cristo Jesus. E ele vai concluir no capítulo 5 desse segundo livro com aquilo que ele chama de conclusão prática. Mas, na verdade, nessa conclusão prática, ele vai defender o ponto central da fé cristã, que é a expiação, a doutrina da expiação. Ou seja, a crença de que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço pelos pecados da humanidade. Ele vai explicar que a expiação é necessária por causa da gravidade do pecado e da impossibilidade da humanidade reparar a sua própria culpa. E aqui, Lewis vai finalizar com uma pergunta. Mas, afinal de contas, nós sabemos que Jesus morreu na cruz do Calvário e a Bíblia vai dizer que a razão para isso foi a queda, o afastamento do homem, por conta do seu pecado. Como diz a Bíblia, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas por que Deus não escolheu outro meio? Por que ele entrou no mundo de uma forma tão secreta, sem poder, sem autoridade, em uma região inexpressiva, em uma cidade pequena, em uma família sem condições financeiras, não em um berço de ouro, não como rei, não como príncipe desse mundo? Por que ele chegou de maneira invisível aos poderosos? E Lewis vai dizer, isso era importante, porque com isso, aqueles que aceitam a Jesus como o Rei, o Filho de Deus, estão decidindo de maneira sincera, não pela imposição e não pela autoridade, como se ele viesse como rei, como um príncipe, regente de todas as coisas. Isso vai acontecer quando a cortina se fechar e todo o seu plano se cumprir. Mas enquanto isso não acontece, nós almejamos ter esse relacionamento com o Filho de Deus de maneira simples, como de fato ele veio de maneira simplória. É isso, assim nós vamos chegando ao final deste segundo livro desta obra, Cristianismo Puro e Simples. Vamos dar prosseguimento a esse assunto no nosso próximo vídeo. Até lá!